você é burro, cara. Porque você não sabe o que tá acontecendo no mundo, entendeu? Você tem medo de se posicionar verdadeiramente porque você sabe que qualquer coisa que seja fora das 2 linhas permitidas vai levar porrada como eu tô levando. Canalha de merda, seu merda. É isso. Vai tomar no cu, Nando Moura. Por que que o nosso campo político é tão cheio de treta? Por que que o Monark tá xingando o Nando Moura? Por que que os bolsonaristas, em vez de focar neles, estão focando não só no Nando, mas no MBL, no Kim? Por que que este campo político é um campo minado? Veja, há um pedido de impeachment contra o Lula, mas a direita parece que mais briga entre si do que qualquer coisa. Entenda tudo nesse vídeo, roda a vinheta. Meus amigos, este papo é pra você que tem um sonho de ser uma liderança. Sabe o Bétega? Sabe o Faustino? Sabe o Beraldo? Sabe o Jota? Sabe o Guto? Sabe o Renato? Sabe a Amanda? Sabe o Sandro? Sabe o Pedrinho? Todas essas figuras, elas surgiram da base, do nada, do zero, através de um trabalho que nós fizemos de construção de lideranças. E essas pessoas doam muito pro MBL e o MBL doa muito pra eles. Nós somos parte hoje de uma mesma família. Você quer ser este tipo de liderança? Nós criamos a Escola Superior de Líderes, com esse logo magnífico que você está vendo na tela. Na Escola Superior de Líderes nós vamos formar, nós vamos usar o mesmo método que permitiu que o Guto tenha mais de 1 milhão de seguidores, que o Bétega no overall tenha mais de 1 milhão de seguidores, e você seja uma liderança nossa no seu município, no seu estado. Nós estamos com um programa de bolsas. A SL é cara, nós já tivemos pessoas que compraram a SL, mas se você acha, não, eu tenho condição de ser uma liderança, preencha o formulário para ser um bolsista. Esse link tá aqui. Preencha. Se você for aceito, você terá essa bolsa e você vai fazer parte desse sistema de treinamento e formação de novas lideranças, tá bom? Aguardo você, apenas os melhores. Pois bem, amigos, não para a treta no nosso campo. Eu fui dar uma olhada, sabe aquela espiadela numas tretas que estão rolando no campo da direita? E eu, às vezes, fico até tonto, tá? Precisamos entender. Porque, primeiro, o grande alvo dos ataques no comecinho do ano estava sendo o senhor Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, como vocês sabem, é o deputado de oposição mais destacado do Brasil. Faz um trabalho fenomenal. Eu não tenho, vamos dizer, palavras pra descrever o Kim, não só porque ele é um amigo meu, mas porque, pelo amor de Deus, assim, os resultados falam por si. Relatórios aprovados, projetos aprovados, coisas que ele consegue barrar dentro das comissões, os debates, as defesas que ele faz, o ativismo judicial que ele faz, na melhor acepção do termo, tentando brecar absurdos que acontecem. O Lula abriu a boca pra falar uma besteira, plum, toma a representação do Kim. Tá sempre atuando. Então por que diabos esse cara vai ser tão atacado outros nomes da direita? Tá? Então o ataque contra o Kim começou assim. Ele começou basicamente porque ele tem entre 8 a 11% nas pesquisas de intenção de voto para prefeito de São Paulo. E os bolsonaristas, como fecharam com esse cara do Centrão, que é o Ricardo Nunes, eles precisam fazer algo para justificar, vamos dizer, os cargos que o PL do Valdemar tá recebendo na prefeitura de São Paulo. E aí o que eles fazem? Eles têm que atacar o Kim, porque o Ricardo Nunes tem medo da candidatura do Kim. E aí eles vêm a público tentar detonar o Kim, fazer ataques ao cara. E eles ficaram atacando o Kim ao longo das últimas semanas. Eu fiquei um pouco atordoado, porque o Bolsonaro tem contra ele praticamente um pedido de prisão pronto pra sair. Teve que agora depor. E o foco do time dele é atacar o Kim Kataguiri, que tá focado em enfrentar o governo Lula. É um tanto quanto estranho, se a gente for pensar que todos somos parte do mesmo bloco. Mas não é estranho quando a gente entende qual é a função dos caras. Veja, pra tentar atacar o Kim, que simplesmente não fica de joelhos pro Bolsonaro, eles têm que vir a público fazer uma defesa do Padre Kelmon. Dizer que vão votar num, vamos falar a verdade, num tonto, num pateta, como o Padre Kelmon. Não, o Padre Kelmon é de direita. Tá certo que alguém que vota na Carla Zambelli claramente vai achar o Padre Kelmon um sujeito inteligente. Essa pessoa já tá perdidinha da Silva. Mas, é sério isso? Você vê que os caras não conseguem, pra defender o Ricardo Nunes, sair a público e falar, não, meu nome é Ricardo Nunes, ele é muito bom. O foco é atacar o Kim. E eles precisam fazer isso como maneira de sobreviver até, né? Então, é triste. E só que essa é só uma, vamos dizer, uma etapa nessa história. Vocês sabem muito bem os ataques que o Danilo Gentili vem sofrendo. O Danilo o tempo todo, ele se posiciona, e ele vem se posicionando bastante contra o governo atual. Toda vez que ele se manifesta sobre a rede de notícias falsas, a rede de perfis falsos que foi utilizada para atacar ele, vem aquela enxurrada de ataques também do bolsonarismo contra o Danilo. Danilo que, assim como o Kim, tem uma perspectiva eleitoral, só que eu não tô falando da eleição municipal em 24, tô falando de uma possível eleição presidencial em 26. Então, como eles têm que ficar no radar, vão lá e atacam o Danilo.
Danilo. Mas nada, absolutamente nada, nem ninguém ultrapassa o ódio que esses caras têm ao Nando Moura. Eu já gravei um vídeo aqui, então eu deixo aqui, vamos dizer, o sticker aqui do vídeo, aqui no canal, tá? Um vídeo falando sobre os ataques e a perseguição que vem sendo feita ao Nando Moura. E sobre como ele tem, vamos dizer, um aspecto psicológico forte o suficiente para resistir a esse tipo de assédio. E acho que o Nando Moura, enfim, não tem problema nenhum com isso, muito pelo contrário, ele tá na trocação franca com essa galera. Mas quando eu olho esse jogo hoje envolvendo o Monark, eu começo a falar, caramba, galera, não é só um ataque articulado com ódio, não. Há, a meu ver, uma grande confusão no que a gente chama de direita. E aí eu entro nessa questão Monark, porque enfim, o Monark ele vem tomando posições um tanto quanto irrazoáveis aí nos últimos meses, e vira e mexe ele aparece com uma declaração estranha, e a última delas foi essa declaração em que ele endossa a comparação que o Lula fez entre o que acontece em Gaza com o Holocausto, né? Ele endossa, e ele endossa não porque ele é um petista, não porque ele está junto com o Lula fazendo um enfrentamento contra, vamos dizer, o Ocidente, o bloco norte-americano para ajudar a China, não. O Monark, ele tá cheio de minhoca na cabeça. Cheio de minhoca na cabeça. Eu tive um episódio em que eu fui lá no podcast dele, eu e o Ricardo, e a gente tava tentando explicar a crise brasileira, e ele dava uns berros, ele interrompia tenso, com as argumentações tipo, oh, uma ditadura! Com palavras de ordem, e não com uma construção de um raciocínio minimamente linear, tentando entender as nuances de um determinado jogo, que é uma função central de alguém que quer fazer uma análise política verdadeira. O Monark sempre foi uma pessoa acostumada a ouvir, porque era a função dele no Flow Podcast, mas depois ele começou a querer falar bastante. Só que o Monark não parece ser uma pessoa que tem paciência para estudar e ter generosidade com as diversas fontes ao redor dele para construir um pensamento que pode ser original, e não há problema nenhum em ter um pensamento original, mas que, se original, embasado em fatos, em fontes, em teses, em uma leitura, vamos dizer, minimamente realista da realidade. E não tá acontecendo, então ele começa a soltar declarações amalucadas. Agora ele tá atribuindo ao demônio a culpa de tudo, dá uma olhada. Um monte de fraude o mundo é o gente ruim, Isso o mundo não é quer do dizer demônio. que tudo seja fraude. Obedece ao demônio, o diabo manda nessa... Ô, entendeu? Monark, então, porra, fudeu, né? Então eles diziam assim, Mas é isso, é por isso deixa que eu pra lá, sofro acabou. tanto, caralho. O demônio e essas grandes empresas, elas têm associação com Satanás, Monark, eu nunca... Mas eu não sou cara, religioso. eles fazem cultos dentro do Bohemian Grove. Já ouviu falar do Bohemian Grove? Sim, tem. Os caras fazem satanismo. Aí você vai ver, você acha que é à toa que todos esses grandes celebridades estão fazendo esses shows cultuando o demônio? E aí, ele tem que vir a público para também fazer, novamente, certas construções, né, que são, vamos dizer, personalíssimas e originalíssimas, atribuindo, vamos dizer, a culpa por que está acontecendo a certas figuras. E aí entram os tais isentões, no qual eu tô incluso, que são basicamente as pessoas que não quiseram nem votar nem Lula nem Bolsonaro, como culpados no jogo. Então o Monark critica o Bolsonaro de frouxo num dia, mas no outro tá dando dicas do Bolsonaro em como ele resolver essa crise e voltar a ser um presidente e enfrentar isso. Aí xinga fulano de demônio, aí briga e ataca o Nando Moura. E aí, obviamente, as pessoas estão respondendo, porque o Monark abriu uma brecha muito grande, e ele gosta de falar, ele gosta de apontar o dedo, e ele gosta de encaixar as pessoas nas teorias muito pessoais dele, usando, vamos dizer, uma audiência que, a despeito de toda a censura que ele sofreu, ainda é grande. O Monark é um cara relevante, sim. Ele tem que ser respeitado pela relevância que ele tem. Só que quem bate também apanha. E aí toda vez que você arruma briga com um sujeito como o Nando Moura, que é um cara obstinado, o bicho pega. Então, na prática, o Monark acabou entrando, vamos dizer, agora numa espiral de disputas e tá virando meme na mão do Nando Moura, e o que era de se esperar. Eu acho que não há como ele vencer essa disputa, mas eu fico olhando para esses problemas da direita e vejo o Monark muito mais como, vamos dizer, mais um dos sintomas de um campo político pouco afeito ao estudo, que não dispõe de espaços de poder e que é vítima de uma perseguição. E quando eu falo de uma perseguição, eu não falo aqui o Monark especificamente, eu falo do nosso campo como um todo. E aí as pessoas que estão sob pressão e que começam a ver, não é normal o que o judiciário está fazendo, não é normal o que as redes sociais estão fazendo. Vocês devem ter visto o Gemini, uma espécie de Midjourney que o Google montou. Pelo amor de Deus, tem um caráter, tem um viés anti-brancos gigantesco. Então você começa a olhar, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com as redes sociais? Então você começa a achar que você está sendo alvo de uma perseguição, aí você começa a criar teorias da conspiração, que às vezes até tocam a realidade e às vezes se tornam maluquice completa. Como a turma que acha que tá todo mundo morrendo de ataque do coração por causa das vacinas. Então, a direita
foi parar num campo do conspiracionismo puro e simples, mais baixo, com teorias amalucadas e sendo muito agressiva, muito reativa. E logicamente, quando você cai nesse campo em que você é conspiracionista, que você tá com medo de tudo, que você tá agressivo, você não vai ter convívio normal com ninguém. E aí tá isso, o nosso campo se transforma num campo minado, com teorias envolvendo demônios, vacinas, gente pedindo voto no Padre Kelmon. E aí fica a pergunta, esta galera vai derrotar o Partido dos Trabalhadores, vai derrotar o avanço do judiciário, organizado com gente inteligente, jogando, vamos dizer, jogando aquele jogo que a gente imagina com paciência? Não vai, galera. Se você é um conspiracionista e você tá ali com o seu chapéu de alumínio falando seu besterol, você não tá alertando as pessoas. Na verdade, você tá confundindo as pessoas e fazendo com que elas não sejam capazes de agir. É por isso que conspiracionistas acham que o Kim é um esquerdista infiltrado e aí querem sabotar uma possível candidatura do Kim pra prefeito de São Paulo, porque, sei lá, aí você está colocando o George Soros aqui. O grupo que mais critica o George Soros e a agenda woke no Brasil é o Movimento Brasil Livre. E aí, não, mas a resposta é o Padre Kelmon. Aí sabe o que acontece? Como conspiracionista, então, Kelmon Kim defende um Padre Kelmon, e um Padre Kelmon, obviamente, se quer candidato, ele termina no colo de quem? De um cara do Centrão, que é o Ricardo Nunes, que tem secretarias inteiras trabalhando com a esquerda, que é ele em si um cara da política mais rasteira e velha do mundo, mas que na base da cooptação pega os maluquinhos e usam eles pra ocasião. Então, o que tá claro pra todo mundo? Quando você se comporta como um maluquinho conspiratório, você termina sendo usado por alguém mais esperto que você. Quantos maluquinhos conspiratórios não foram usados, por exemplo, pelo Bolsonaro durante as eleições de 2022, defendendo aquelas teorias de Una, então hora indo pra cadeia, hora perdendo as redes sociais, achando que estavam falando grandes verdades, quando estavam só sendo usados num plano de outra pessoa. A direita não pode ser esse cercadinho de maluquinho conspiratório. Então é muito difícil, e assim, a gente tem nossos canais, nossas redes, a gente podia ter 2, 3 vezes a audiência que a gente tem se a gente comprasse esse papo de maluco. Porque as pessoas querem ouvir maluquice. É muito difícil fazer uma coisa com sanidade. Você é obrigado a ser agressivo pra espantar o maluco. E aí o clima fica, assim, desgastante. Fica um clima belicoso. Então o que eu deixo pra vocês, assim, de recado é, se você vê pessoas que fazem argumentos que são sólidos, que tocam a realidade e que não são necessariamente populares, dê espaço pra eles. Compartilhe os vídeos deles. Esse vídeo aqui, por exemplo, você compartilhe. Faça a sua parte para que a sanidade se estabeleça no nosso campo. Porque no final do dia, o louquinho sempre termina sendo usado por alguém esperto. É o exemplo que eu te dei do atual prefeito de São Paulo. E aí de louquinho, na prática, não tem nada. Que às vezes é gente que se finge de louca para ganhar alguma coisa no final. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.